Hoje eu quero responder a uma pergunta muito interessante do Micael Silva. O Micael Silva perguntou assim: e a profecia de que 1/3 das árvores da terra seria queimada? Seria o que já está acontecendo nos Estados Unidos, na Grécia e, se eu não me engano, na Espanha? Adoro o programa Na Mira da Verdade. Abraços. Obrigado, querido irmão, por você gostar tanto do programa Na Mira da Verdade na TV Novo Tempo. Espero que o programa continue sendo uma bênção para a sua vida e para a vida de todos vocês aqui, internautas. Eu quero ajudar você a entender esta profecia. Esta profecia se encontra em Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8 fala das 7 trombetas. Eu não vou aqui falar para vocês agora das 7 trombetas, mas eu prometo que farei um estudo aprofundado para explicar para você o significado das trombetas do Apocalipse. Existe mais de uma interpretação para as 7 trombetas, né? Então precisamos apresentar para você aquelas que são possíveis de serem aceitas e aquelas que realmente não podem ser aceitas, tá? As trombetas entendemos que são juízos de Deus ao longo da história, só que juízos realizados sobre o povo de Deus, por causa da rebeldia do povo de Deus, enquanto que as 7 pragas serão juízos de Deus sem misericórdia sobre os ímpios. Esta profecia da destruição de 1/3 das árvores faz parte da primeira trombeta, né? Então vamos ler aqui Apocalipse capítulo 8, a partir do verso 1. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. E aí, no versículo 7 diz assim: o primeiro anjo tocou sua trombeta, e foram lançados sobre a terra granizo e fogo misturados com sangue. 1/3 da terra pegou fogo e foi queimado 1/3 das árvores, além de toda a relva verde. Então, por ocasião da primeira trombeta, né, da primeira manifestação de juízo de Deus sobre o seu povo, vemos que 1/3 da terra pega fogo, ou da relva da terra, da grama, não é? E 1/3 das árvores também pega fogo. Para nós entendermos o Apocalipse e esta simbologia, precisamos recorrer ao Antigo Testamento. E por quê? Porque muitos termos, muitos símbolos, muitas ideias, o apóstolo João se utiliza do Antigo Testamento para poder apresentar a visão que Deus lhe deu. Nós vamos fazer algo chamado usar da intertextualidade. Vamos ver o que a própria Bíblia diz em outros lugares, por exemplo, no Antigo Testamento, sobre esses símbolos. E aí chegaremos a uma conclusão. Um dos princípios elementares da interpretação do Apocalipse é não literalizarmos os símbolos, é nós respeitarmos as figuras de linguagem utilizadas pelo autor. Então, quando o autor se utiliza de um símbolo, nós não podemos literalizá-lo, mas tentar entender qual é o significado que ele tinha em mente quando ele deu aquele símbolo. E para isso nós fazemos uso da intertextualidade. Recorremos a outros escritos inspirados na Bíblia para descobrirmos o significado daquela simbologia. Boa parte dos eruditos vê a primeira trombeta como um juízo de Deus sobre o seu povo por ocasião da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então foi um juízo de Deus sobre os judeus que rejeitaram a Cristo como Salvador. Boa parte dos intérpretes historicistas interpretam assim, que a primeira trombeta se refere ao momento da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, quando ela foi invadida pelo Império Romano, liderado pelo general Tito. E o simbolismo das árvores? Nós temos que tentar entender o que significam árvores em profecia apocalíptica. E para isso, vamos fazer o quê?
usar da intertextualidade, ver o que outros trechos da Bíblia nos explicam sobre o simbolismo. Tá, ok? E há vários textos. Eu vou aqui ler para você pelo menos uns 2, e os restantes, os demais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa comparar em sua Bíblia, tá bom? Então, para descobrirmos o significado destas árvores, desse 1/3 de árvores que será queimada, que na verdade foi queimada por ocasião da destruição de Jerusalém, vamos primeiramente ler o Salmo, capítulo 1, verso 3. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Aqui temos uma primeira indicação de que árvore simboliza uma pessoa justa. Vamos continuar lendo aqui mais uns trechos. Vamos também para o Salmo 52:8. Eu, porém, sou como a oliveira que floresce na casa de Deus. Sempre confiarei no amor de Deus. Veja, aquele que confia em Deus e no seu amor é comparado a uma oliveira, a uma árvore, a uma planta. E aí tem outros textos aqui. Olha esse aqui que interessante. Em Lucas 13, 6-9, você vai perceber que Cristo se utilizou do mesmo recurso, da mesma simbologia, para falar de pessoas. Ó. Lucas 13, 6-9. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim disse ao jardineiro, esperei 3 anos, não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu, Senhor, deixe-a mais 1 ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo, se não, mande cortá-la. Aqui Jesus compara o povo judeu, os fariseus, a uma figueira que produz ou não frutos. Então, na Bíblia, árvores se referem aos filhos de Deus que o amam e o seguem. Então, a 1/3 parte de árvores que foi destruída por ocasião da primeira trombeta se refere ao grande número de pessoas que acabou perdendo a vida quando Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. A menção à 1/3 parte significa simplesmente uma grande quantidade de pessoas. E por isso não devemos interpretar a destruição das árvores em Apocalipse 8 como uma referência às queimadas e destruições na natureza existentes hoje. Não foi o propósito do Apocalipse falar sobre isso. Lembre-se, Apocalipse 8 tem a ver com as 7 trombetas, que se referem a 7 juízos de Deus ao longo da história sobre o seu povo. E a primeira trombeta está relacionada ao ano 70 depois de Cristo. E por isso os acontecimentos de hoje, relacionados a queimadas, a destruições da natureza, não tem nada a ver com a profecia de Apocalipse 8. Eu quero finalizar indicando para você algumas obras para estudo. E aqui na descrição do vídeo, além de eu deixar os textos bíblicos que mostram a simbologia das árvores, ou seja, que árvore em profecia apocalíptica é um símbolo do povo de Deus que o ama e o segue, eu quero indicar para você algumas obras para que você possa estudar o livro do Apocalipse de forma correta, utilizando o método historicista, utilizando a Bíblia. O primeiro livro que eu lhe indico, e eu vou deixar aqui na descrição o link, é esse aqui, ó. Uma Nova Era, segundo as profecias do Apocalipse, de C. Mervyn Maxwell. Este é um livro muito interessante para quem quer estudar o Apocalipse de uma perspectiva historicista. Agora, há uma série também que você não pode perder. Você vai ver aqui a imagem agora desta série. É a série sobre estudos introdutórios ao livro do Apocalipse. Esta série é fundamental você ter. Ela pode ser adquirida com a Imprensa Universitária Adventista. Esse primeiro livro do Maxwell é com a Casa Publicadora Brasileira. Esta série sobre Apocalipse você pode adquirir com a Imprensa Universitária Adventista. O link também está aqui na descrição do vídeo, para você conhecer esta série sobre Apocalipse e também uma revista teológica chamada Parousia, onde ela dá os fundamentos para a interpretação do Apocalipse. Eu tenho certeza esse tipo de material vai lhe ajudar e muito
a interpretar o Apocalipse à luz do Antigo Testamento, à luz da própria Bíblia.